Você já imaginou escrever uma carta para as pessoas que você mais ama, sabendo que elas caíram nas armadilhas mais perigosas e destrutivas do mundo? Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo viveu. Ele passou 1 ano e meio construindo uma igreja e assim que deu as costas, o caos se instalou. Traição, fofoca, orgulho e pecados que chocavam até os pagãos. Mas a resposta dele a essa crise vai mudar a forma como você lida com as suas próprias lutas hoje. O calor das ruas de Éfeso parecia não diminuir nem mesmo quando a noite cobria a cidade. Enquanto comerciantes fechavam suas tendas e sacerdotes pagãos ainda enchiam os templos com cânticos estranhos, uma pequena chama permanecia acesa em um aposento simples. Paulo estava sozinho. Sobre a mesa diante dele, pergaminhos abertos, marcas de tinta apressadas e o peso invisível de uma preocupação que lhe consumia o espírito. Havia muitas igrejas espalhadas pelo mundo gentio, muitas almas recém-saídas das trevas do paganismo, mas nenhuma ocupava tanto espaço em seu coração quanto Corinto. Ele se lembrava dos rostos, das lágrimas, das noites intermináveis ensinando sobre Cristo crucificado e ressuscitado como única esperança de salvação. Durante 1 ano e meio, caminhara entre eles como um pai entre filhos frágeis, sabendo que cada conversão arrancada das trevas provocava a ira silenciosa do inimigo. Paulo conhecia a força das tentações que cercavam aquela cidade, mergulhada em idolatria, luxúria e orgulho. Corinto seduzia os homens antes mesmo que percebessem estar sendo destruídos. E ainda assim, naquele lugar de corrupção, o evangelho havia florescido. Homens e mulheres haviam abandonado os altares pagãos, os vícios ocultos, as paixões desenfreadas, para nascerem de novo pela graça de Cristo. Mas agora, sentado naquele aposento silencioso, Paulo sentia no coração uma inquietação impossível de ignorar. Algo estava errado, muito errado. E o Espírito de Deus já começava a revelar que a igreja que nascera em lágrimas estava lentamente sendo sufocada pelas mesmas trevas das quais havia escapado. Paulo nunca tratou a fé como palavras vazias repetidas em reuniões religiosas. Para ele, seguir a Cristo era uma guerra diária contra a própria natureza humana. Por isso, não aceitava levianamente aqueles que desejavam entrar para a igreja. Antes do batismo, instruía cada alma com profundo cuidado, explicando que a graça de Deus não era uma permissão para continuar vivendo no pecado, mas poder para abandoná-lo completamente. Ele sabia que o coração humano podia esconder desejos secretos mesmo depois da conversão. Sabia que apetites não rendidos continuavam vivos, esperando uma oportunidade para reassumir o controle. Quantas vezes implorara aos irmãos de Corinto que se entregassem inteiramente ao Senhor, não parcialmente, não apenas diante dos homens, mas completamente. Porque uma entrega incompleta era terreno perigoso. Onde Cristo não governa totalmente, o pecado ainda encontra espaço para respirar. E naquela noite em Éfeso, enquanto o vento atravessava as ruas escuras da cidade, Paulo recordava suas orações feitas por aquela igreja. Recordava os rostos daqueles que haviam chorado diante da cruz, prometendo abandonar a velha vida. Mas também sabia que a fé superficial jamais resiste por muito tempo quando cercada pelas seduções do mundo. Corinto era uma cidade onde o pecado não se escondia nas sombras. Ele desfilava pelas ruas como algo admirável. Prostituição, idolatria, festas pagãs e orgulho intelectual se misturavam em cada esquina. E agora, longe da presença firme do apóstolo, muitos começavam lentamente a baixar a guarda. Não abandonaram a fé de uma vez. Foi aos poucos, sempre é aos poucos. Primeiro a negligência silenciosa, depois pequenas concessões. Então o coração começa a desejar novamente aquilo que um dia prometeu abandonar. Enquanto Paulo permanecia distante, o inimigo trabalhava silenciosamente dentro da igreja.
O joio que antes parecia invisível, agora começava a crescer entre o trigo. Alguns dos que haviam abandonado práticas pagãs retornavam secretamente aos antigos hábitos. Outros permitiam que o orgulho ocupasse o lugar da humildade. E havia ainda aqueles que começavam a desprezar as instruções recebidas do próprio homem que lhes anunciara o Evangelho pela primeira vez. O mais doloroso era que tudo isso acontecia lentamente, sem grandes escândalos no início, quase imperceptivelmente. Porque a apostasia raramente começa com rebelião aberta. Ela começa quando a alma deixa de vigiar. Paulo já lhes escrevera anteriormente, advertindo que não deveriam manter comunhão íntima com pessoas que insistiam deliberadamente na perversidade. Mas até suas palavras estavam sendo distorcidas. Alguns fingiam não entender seus conselhos, outros manipulavam suas instruções para justificar aquilo que desejavam continuar praticando. E então chegou a carta enviada pelos próprios irmãos de Corinto. Uma carta cuidadosamente escrita, cheia de perguntas, dúvidas e pedidos de orientação, mas estranhamente silenciosa quanto aos pecados que estavam destruindo a igreja por dentro. Paulo leu aquelas palavras mais de uma vez. Algo naquele silêncio o perturbava profundamente. O Espírito Santo lhe mostrava que nem tudo estava sendo dito. Havia máscaras naquela carta. Havia tentativas de esconder a verdadeira condição espiritual da igreja. E enquanto segurava aquele pergaminho nas mãos, Paulo compreendeu que muitos não buscavam sinceramente arrependimento, buscavam argumentos para continuar fazendo a própria vontade, sem culpa na consciência. Foi então que visitantes chegaram de Corinto, membros da família de Cloé, conhecidos pela fidelidade e pelo temor a Deus. O semblante deles dizia muito antes das palavras começarem. Paulo ouviu em silêncio enquanto relatavam a verdadeira situação da igreja. Cada notícia parecia aumentar ainda mais o peso sobre seu espírito. A divisão havia se espalhado entre os irmãos. Pequenos grupos se formavam dentro da própria igreja, cada um exaltando líderes humanos e desprezando outros. Alguns diziam seguir Paulo, outros exaltavam Apolo. Outros ainda buscavam superioridade espiritual, enquanto o amor desaparecia lentamente entre eles. Falsos mestres haviam entrado sorrateiramente, distorcendo as doutrinas do Evangelho e semeando dúvidas contra a autoridade apostólica. Aqueles que antes ouviam as Escrituras com humildade, agora discutiam como homens orgulhosos que desejavam apenas defender opiniões pessoais. E enquanto disputavam entre si, o pecado crescia livremente dentro da congregação. Idolatria, sensualidade, arrogância, tudo aquilo que um dia haviam abandonado começava novamente a dominar seus pensamentos e comportamentos. Paulo sentiu o coração apertar, porque não via apenas erros doutrinários, via almas sendo lentamente arrastadas de volta para a escuridão. Muitos daqueles irmãos ainda frequentavam as reuniões, ainda falavam sobre Cristo, ainda se chamavam cristãos, mas suas vidas já não refletiam mais o poder transformador da graça. E talvez essa seja uma das tragédias espirituais mais perigosas, quando alguém continua perto das coisas de Deus, enquanto o coração lentamente se afasta dele sem perceber. As palavras trazidas da casa de Cloé caíram sobre Paulo como golpes sucessivos. Cada relato confirmava aquilo que o Espírito Santo já havia colocado em seu coração durante noites silenciosas de oração. O temor que ele carregava desde sua partida de Corinto agora se tornava realidade diante de seus olhos. A igreja que nascera em meio a lágrimas, perseguições e milagres espirituais estava sendo corroída por divisões internas, orgulho humano e pecados cuidadosamente escondidos atrás de aparências religiosas. Por alguns instantes, qualquer homem comum talvez tivesse pensado que todo aquele trabalho havia sido em vão. Talvez fosse mais fácil desistir. Talvez fosse mais fácil abandonar aqueles que haviam desprezado seus conselhos e ignorado suas advertências. Mas Paulo não enxergava a igreja como homens enxergam. Ele via almas pelas quais Cristo havia morrido. E por isso, em vez de endurecer o coração, ele se dobrou ainda mais diante de Deus. Com angústia profunda e lágrimas sinceras, buscou direção do céu. Desejava correr imediatamente para Corinto, confrontar os erros, restaurar a ordem, reacender a fé. Mas compreendeu que a visita naquele momento talvez provocasse ainda mais resistência.
Havia corações inflamados pelo orgulho. Havia pessoas manipuladas por falsos mestres. Então, controlando a dor do próprio espírito, tomou uma decisão guiada pela sabedoria divina. Enviaria Tito primeiro, prepararia o caminho e, enquanto isso, escreveria uma carta que atravessaria gerações como uma das mensagens mais poderosas já dirigida à igreja cristã. Naquela noite, enquanto a luz da lamparina tremulava sobre o pergaminho, Paulo começou a escrever não apenas como um líder religioso, mas como um homem cujo coração estava quebrado pelo amor às almas. Não havia orgulho em suas palavras, não havia desejo de condenar para destruir. Cada frase carregava o peso de alguém que compreendia o perigo espiritual que ameaçava aqueles irmãos. Ele sabia que Corinto estava à beira de um colapso espiritual silencioso. E quando uma igreja deixa de discernir o pecado dentro de si, ela começa lentamente a perder a sensibilidade à voz de Deus. Por isso, Paulo escolheu não rodear o problema. Respondeu às perguntas enviadas pela igreja com clareza firme, mas também estabeleceu princípios eternos capazes de conduzi-los novamente à maturidade espiritual. Não podia permitir que continuassem brincando com aquilo que destruiria suas almas. Então, escreveu palavras de advertência, de correção e também de esperança. Relembrou-lhes quem era Cristo. Relembrou-lhes da cruz. Relembrou-lhes da transformação que haviam experimentado quando abandonaram os ídolos para servir ao Deus vivo. O apóstolo tentava reacender neles o fogo da primeira devoção, aquela fé sincera que um dia os fizera abandonar tudo para seguir Jesus. Porque Paulo entendia algo profundo. O problema de muitos não era a falta de conhecimento, era o esfriamento gradual do amor por Cristo. E quando o amor pelo Salvador diminui, qualquer outro amor toma seu lugar. Mesmo enquanto corrigia os pecados da igreja, Paulo escolheu começar sua carta lembrando aos coríntios aquilo que Deus ainda havia neles. Isso revela a profundidade do amor pastoral que habitava seu coração. Ele poderia ter iniciado com acusações severas, poderia ter despejado imediatamente toda a reprovação necessária. Mas antes de confrontar as feridas, ele relembrou a graça que os havia alcançado. Falou sobre a experiência deles ao abandonarem a idolatria para adorarem o verdadeiro Deus. Recordou os dons espirituais derramados sobre a igreja. Relembrou-lhes que haviam sido enriquecidos em Cristo em toda a palavra e em todo o conhecimento, conforme escreveu em 1 Coríntios 1:5. E então declarou algo que ecoava como um chamado à restauração. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:7, 8. Paulo queria que eles entendessem algo essencial. Apesar da queda espiritual que enfrentavam, Deus ainda os chamava ao arrependimento. O céu ainda não havia desistido deles. Mas a graça jamais pode ser confundida com permissão para permanecer no erro. Por isso, logo após recordar-lhes do amor de Deus, o apóstolo começou a expor as rachaduras que estavam destruindo a unidade da igreja. As contendas haviam se espalhado, o orgulho humano havia transformado irmãos em adversários, e aquilo que deveria refletir o caráter de Cristo começava a refletir apenas vaidade humana disfarçada de espiritualidade. Com autoridade espiritual, mas também com profunda tristeza, Paulo escreveu: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. 1 Coríntios 1:10. Não era apenas uma recomendação de convivência harmoniosa. Era um apelo urgente para salvar a igreja de sua própria destruição interna. Porque Satanás sabe que uma igreja dividida perde força, perde discernimento e lentamente perde sua missão. Paulo não escondeu a origem das informações que recebera. Declarou abertamente: Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. 1 Coríntios 1:11. O apóstolo não agia baseado em rumores vazios. Também não dependia exclusivamente de revelações sobrenaturais para reconhecer os problemas da igreja. Deus lhe concedera discernimento espiritual para compreender os perigos que surgiriam entre os crentes ao longo do tempo.
E agora, ao ouvir os relatos vindos de Corinto, ele reconhecia exatamente o tipo de corrupção espiritual que ameaçava destruir a fé daqueles irmãos. Ainda assim, existe algo impressionante na maneira como Paulo lidou com a situação. Ele evitou mencionar diretamente os falsos mestres que estavam manipulando a igreja. Não porque ignorasse o perigo deles, mas porque compreendia que ataques pessoais poderiam endurecer ainda mais certos corações. Em vez disso, apontou novamente para Cristo. Apresentou-se apenas como um sábio arquiteto, segundo 1 Coríntios 3:10, alguém que havia lançado o fundamento sobre o qual outros edificavam, e imediatamente rejeitou qualquer exaltação pessoal, afirmando: somos cooperadores de Deus, 1 Coríntios 3:9. Porque Paulo sabia que homens falham, líderes passam, mas a igreja só permanece viva quando seu verdadeiro fundamento continua sendo Cristo. À medida que Paulo avançava em sua carta, as palavras se tornavam ainda mais firmes. Ele já não lidava apenas com divisões e orgulho espiritual, mas com algo que ameaçava destruir completamente o testemunho da igreja diante do mundo. Alguns dos crentes de Corinto haviam começado a retornar aos mesmos pecados degradantes do paganismo do qual um dia foram libertos. E entre todos os escândalos que chegaram aos ouvidos do apóstolo, havia um tão grave que até os gentios, acostumados à imoralidade de Corinto, o consideravam repugnante. Um homem dentro da igreja vivia abertamente em pecado, sem arrependimento, enquanto muitos preferiam permanecer em silêncio. Talvez por medo, talvez por falsa tolerância, talvez porque a consciência deles já começava a se acostumar com aquilo que Deus chamava de abominação. Paulo compreendeu imediatamente o perigo daquela complacência espiritual. O pecado tolerado dentro da igreja nunca permanece isolado. Ele se espalha silenciosamente como fermento na massa, corrompendo pouco a pouco toda a estrutura espiritual. Por isso escreveu com autoridade solene: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. 1 Coríntios 5, 6, 7. O apóstolo não falava movido por dureza humana, mas pelo entendimento de que a pureza espiritual da igreja estava em jogo. Porque quando o povo de Deus perde a capacidade de discernir o pecado, o próximo passo é começar a chamá-lo de normal. E esse sempre foi um dos maiores triunfos das trevas: fazer homens e mulheres se acostumarem lentamente com aquilo que antes os fazia estremecer diante de Deus. Mas os problemas de Corinto não terminavam nos pecados ocultos da sensualidade. Outra ferida crescia silenciosamente entre os irmãos: disputas, ressentimentos e processos levados diante de tribunais pagãos. Homens e mulheres que professavam servir ao mesmo Cristo agora expunham publicamente suas contendas perante juízes incrédulos, enquanto a igreja observava sua própria unidade ser destruída. Paulo ficou profundamente indignado, não por causa de questões financeiras ou materiais em si, mas porque aquilo revelava o quanto o Espírito de Cristo havia sido perdido entre eles. O Salvador havia deixado instruções claras sobre como lidar com ofensas e conflitos. Ora, se teu irmão pecar contra ti, ensinara Jesus em Mateus 18, 15, 18, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas os coríntios haviam abandonado o caminho da reconciliação. Preferiam lutar por direitos pessoais do que lutar pela preservação do amor fraternal. E então Paulo escreve palavras que cortam como espada. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? 1 Coríntios 6, 1. O apóstolo relembra que os santos foram chamados para algo muito maior do que disputas egoístas desta vida. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? 1 Coríntios 6, 2. A vergonha de Paulo era evidente. Como podia uma igreja cheia de dons espirituais não encontrar sequer sabedoria suficiente para reconciliar irmãos dentro da própria comunhão? A verdade dolorosa era clara. Eles haviam permitido que o orgulho falasse mais alto do que a humildade ensinada por Cristo. Satanás compreende perfeitamente o poder destrutivo da desconfiança dentro do povo de Deus.
Por isso, trabalha constantemente para semear suspeitas, mágoas silenciosas, interpretações distorcidas e ressentimentos ocultos. E muitas vezes, o coração humano coopera facilmente com esse processo. Paulo sabia que até mesmo cristãos sinceros podem começar a acreditar que seus direitos pessoais são mais importantes que a unidade do corpo de Cristo. Quantos preferem defender a própria honra em vez de preservar o espírito de mansidão? Quantos deixam o orgulho impedir uma conversa humilde e sincera? Quantos escolhem vencer discussões enquanto perdem irmãos? O apóstolo entendia que a raiz do problema não estava apenas nas ações exteriores, mas na natureza humana não totalmente rendida ao Espírito Santo. Por isso, ele relembra aos coríntios algo profundamente difícil para o coração carnal aceitar. Às vezes, é melhor sofrer injustiça do que destruir o testemunho de Cristo diante do mundo. Por que não sofres antes a injustiça? Perguntou ele em 1 Coríntios 6:7. Essas palavras desafiam diretamente o orgulho humano, porque a natureza caída exige reparação imediata, vingança, reconhecimento, defesa própria. Mas o Evangelho chama o homem para morrer para si mesmo. Demandas entre irmãos expunham a igreja ao ridículo diante dos incrédulos. Mais do que isso, feriam novamente o próprio Cristo. Cada divisão, cada contenda alimentada pelo egoísmo, cada irmão destruindo outro irmão perante o mundo, era como repetir espiritualmente aquilo que homens fizeram no Calvário. E Paulo sabia que uma igreja dominada pelo orgulho jamais refletiria a beleza do caráter de Jesus. Então, depois de confrontar os pecados e expor os perigos espirituais que ameaçavam Corinto, Paulo direciona novamente os olhos da igreja para aquilo que ainda podia salvá-los, o poder transformador de Cristo. Ele relembrou aos crentes quem eles realmente eram. Vós sois de Cristo. 1 Coríntios 3:23. E então declarou palavras que ecoam como um chamado solene à santidade. Não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6:19-20. O apóstolo queria arrancar os coríntios da ilusão de que podiam servir a Deus enquanto preservavam práticas pecaminosas escondidas no coração. Não havia neutralidade na vida cristã. O corpo não pertencia mais às paixões humanas. A mente não pertencia mais aos desejos do velho homem. Tudo havia sido comprado pelo sangue de Cristo. Então, Paulo expõe com absoluta clareza o destino daqueles que insistem em permanecer nas obras das trevas. Não erreis, escreveu ele, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Mas mesmo em meio à severidade da advertência, o coração pastoral de Paulo permanecia cheio de esperança. Ele não desejava apenas corrigir comportamentos, desejava conduzi-los a uma experiência mais profunda com Deus. Sabia que os coríntios haviam experimentado apenas os primeiros raios da glória divina. Ainda não compreendiam plenamente o que significa contemplar a Cristo e ser transformado de glória em glória. Por isso, orava para que avançassem além da superficialidade espiritual, que aprendessem a vigiar, a orar, a lutar contra os velhos hábitos, a depender diariamente do poder do Espírito Santo. Porque Paulo sabia que nenhuma alma vence as trevas sozinha, mas também sabia que em Cristo existia poder suficiente para resistir a cada ataque do inimigo até o dia em que a fé finalmente alcançasse a plenitude da perfeita comunhão com Deus.